Olá, eu sou o Leandro e vou falar hoje sobre a divisão binária na astrologia. Quem tem acompanhado aqui o canal já entendeu que eu tenho falado nesses últimos meses sobre conteúdos mais base mesmo, são mais introdutórios e não por isso eles são menos interessantes ou menos importantes, pelo contrário. É a base, gente. Se não tiver o entendimento disso, construir um raciocínio lógico sobre essas questões, vocês vão ficar aí na decoreba e não vão entender de fato qual que é a energia das coisas, né? O princípio ali, qual que é a base formadora dos signos, dos elementos e por aí vai. Então aqui, ó, já falei sobre a divisão quaternária, que são dos elementos, né? Quaternária tem a ver com 4, então 4 elementos, fogo, terra, água e ar. Já falamos também da divisão ternária, ternária vem de 3, então a divisão de 3 partes, que é o quê? Exatamente os momentos da energia. Nós temos os elementos, ótimo, só que cada elemento passa por fases diferentes. Nós temos um impulso, a estabilização e a queda. Em outras palavras, cardinal, fixo e mutável. E hoje eu vou falar sobre a divisão binária, ou seja, 2, que é justamente os signos que são considerados yin, femininos, negativos, polaridade negativa, e os signos yang, masculinos, de polaridade positiva. E entender como que isso se divide de fato ali. São 12 signos, então 6 são yin, 6 são yang. Bora lá entender mais sobre esse assunto. A astrologia que eu estudo, ela é embasada, ela tem sustentação ali com base nas leis herméticas. Então, quando nós estamos falando de polaridade, quando nós estamos falando sobre gênero e várias outras coisas, ritmos e ciclos, tudo isso tem a ver com as leis herméticas. Por exemplo, no vídeo onde eu falo sobre a divisão ternária, aquilo é puro ritmo e ciclo, porque são os momentos, a energia. Sempre tem um impulso, uma estabilização e uma queda de absolutamente tudo na vida, né? É o começo, o meio, o fim, o novo começo e por aí vai. E hoje nós vamos falar sobre a lei de gênero, que tem muito a ver, obviamente, com a lei de polaridade também, porque o yin e o yang são opostos, mas também são complementares. E aí que essa lei de gênero é interessante, porque se não houver a junção dessas duas energias, por assim dizer, não existe criação. Então todos nós temos uma porcentagem, por assim dizer, de energia yin e de energia yang. Sendo você homem, mulher, não importa qual o gênero, né, nem a orientação sexual, todos nós somos formados por essas duas energias, queira você ou não. Então sim, homens, existe um lado yin muito forte em vocês, e mulheres, existe um lado muito yang em vocês também. A gente percebe claramente pelas atitudes das pessoas. Existem mulheres que nasceram com um corpo biológico de mulher, que se considera mulher, é cis, e tem uma atitude bastante yang, que é considerada, entre aspas, masculina, né? A mulher tem muita atitude, ela sabe o que ela quer, ela corre atrás. Da mesma forma, temos homens que são héteros, que se reconhecem no corpo deles, são cis, e são mais paternos, são mais tranquilos, preferem atividades que não envolvem todo esse universo estereotipado que é homem, né? E nem por isso são menos homens. Pelo contrário, são homens em todas as suas nuances, são mulheres em todas as suas nuances. Além disso, tem uma outra coisa que é muito importante, que as pessoas vivem me mandando mensagem falando assim: Leandro, eu sou de tal signo, e minha namorada é de tal signo, ou crush, sei lá, o caso que a pessoa está tendo. Será que o meu signo é compatível com o da outra pessoa? Será que vai dar match? Será que vai dar certo ou não? Então, assim, depende, né? De qual signo você está falando. O signo do Sol, da Lua, do Ascendente, porque a astrologia é muito além do signo solar. Na verdade, em muitos casos, quando a gente está falando de compatibilidade, às vezes o Sol nem importa tanto, tá bom? Porque depende do resto do mapa. Um exemplo bem clássico. A pessoa tem um Sol em um signo que é compatível com o Sol da outra pessoa, certo? Joia. Analisando pelo Sol, se a pessoa ter esse pensamento bastante simplista, ela vai falar, não, é compatível, beleza. E aí o relacionamento acontece e vira uma merda. E aí dá treta, briga, muita incompatibilidade, meu Deus, como assim não deu certo? A astrologia não funciona. E aí quando você vai ver a lua da pessoa, não tem nada a ver com a lua do outro, né, do crush. O ascendente também não bate e todo o resto, Vênus, ou seja, a pessoa focou apenas no Sol. Então essa é uma pergunta muito assim, não dá para dar uma resposta, tem que analisar o mapa, tem que realmente fazer uma sinastria. Não é tão preto no branco quanto as pessoas gostariam que fosse, até porque os relacionamentos não são preto no branco, né, gente? Existem uma escala gigantesca de cinza e a gente não pode ser muito determinista, de forma alguma, quando se trata de ser humano. Mas a gente consegue sim ter uma percepção
com base na astrologia dos signos que são afins. E quais são os signos considerados Yang, masculinos, com a energia, com o polo positivo? Signos são considerados ímpares. São os signos de fogo e os signos de ar. Ou seja, Áries, Sagitário, Leão, Gêmeos, Libra e Aquário. Esses 6 signos são compatíveis entre si. Quando eu gravei aquela série de conteúdos que foram vários vídeos sobre compatibilidade amorosa, eu me embasei exclusivamente nisso. Não foi exclusivamente porque eu tentei trazer outros elementos, né, para poder ampliar um pouco a visão sobre compatibilidade de signos. Entretanto, o que definia ali de fato se uma pessoa, um signo, ia dar certo com outro signo é justamente a questão elemental. Fogo e ar se dão bem, da mesma forma que fogo e ar não se dão bem com água e terra. Ponto. Essa é a primeira parte, ou seja, os signos Yang. E temos a outra parte, que são os signos Yin, formados por quais elementos? Água e terra. Quais são os signos de água? Peixes, Câncer e Escorpião. Quais são os signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Esses 6 signos, eles se harmonizam, eles gostam de estar na companhia um do outro. Não precisa fazer muito esforço porque eles se dão bem naturalmente, são amiguinhos, por assim dizer. Então eles sim vão se dar bem, mas não se dão bem com signos de fogo e de ar, porque são de polaridades opostas. Em relação a isso, nós entendemos que o quê? Os semelhantes se atraem. Agora que vocês já sabem como que é dividido, vamos focar primeiro nos signos Yang e quais são as características padrão deste tipo de energia e depois nós vamos para os signos Yin e entender aqui qual que é o padrão de energia também entre eles. Os signos que são considerados Yang, eles possuem uma energia muito grande, eles possuem muita capacidade de ação e essa energia não é para dentro, essa energia é voltada para fora, para o mundo exterior, para o mundo além de si. São signos que reagem aos fatores externos. Então acontece alguma coisa, eles são reativos ao que é externo. Inclusive, a própria forma deles viverem é justamente de fora para dentro, e não de dentro para fora, como nós vamos ver com os signos que são Yin. Ou seja, é tudo muito do social, tem muito a ver com essa projeção, tem muito a ver com essa energia que ela irradia mesmo, né? Ela está indo para fora. E aí a gente começa a puxar alguns outros insights aqui. Tanto os signos de fogo quanto os signos de água possuem uma qualidade primitiva em comum, que é o quê? O quente. Pois é, lembra que eu falei lá naqueles vídeos sobre as 4 qualidades primitivas e como os elementos são formados? Pois é, o fogo é formado pelo quente e pelo seco. E o ar é formado pelo quente e pelo úmido. Temos aí essa diferença entre o seco e o úmido, entre os elementos, de fato, mas o quente está presente nas duas energias. E qual é a definição da qualidade primitiva quente? Exatamente essa expansão, essa irradiação, esse movimento de vida, né, de crescimento. O verão, o calor, as coisas têm mais vida, não é assim? Diferente do frio, por exemplo, que é tudo mais recluso, meio sem cor, acinzentado, voltado para dentro. No verão a gente quer fazer atividades ao ar livre, no inverno nós queremos o quê? Uma leitura, ver um filme, comer, né, alguma comida bem gostosa, chamar os amigos para dentro de casa. Então são movimentos diferentes, um para fora e o outro para dentro. E é por essas e outras que eu digo para vocês estudarem os outros vídeos que eu já gravei aqui no canal sobre essa base astrológica, justamente porque a minha intenção e o meu interesse é que vocês desenvolvam também esse pensamento para poder enxergar a astrologia com fundamento mesmo. E agora, os signos Yin. Quais são as características? O que define esses signos? O que eles possuem de fato em comum? Os signos Yin são receptivos, são muito mais introspectivos, a energia é voltada para dentro, ou seja, todo o movimento é de dentro para fora. A questão do destino, eles se adaptam, eles se moldam, né, com as situações, com os acontecimentos externos que influenciam bastante eles, e aí eles vão acumulando impressões do mundo, impressões das coisas e ganham muita experiência com tudo isso. A gente percebe uma certa passividade no sentido de que vem até ele. E com base nisso ele ressignifica, ele trabalha e ele se adapta e se molda. E quando a gente pega uma metade Yang e a outra metade Yin e estuda elas separadamente, né, os signos que compõem cada uma dessas energias base, a gente consegue ter outras reflexões bastante interessantes também, como por exemplo os signos opostos e complementares. Vamos pegar aqui um exemplo, Peixes e Virgem. Peixes e Virgem são de elementos afins, certo? Olha só, água e terra, Yin
tudo certo, naturalmente eles possuem uma certa química entre eles, né? Especialmente nesse eixo oposto e complementar, nós temos o quê? Uma forma de se comportar bastante diferente, né? Peixes é muito espiritual, tem pouquíssima praticidade para poder viver um mundo terreno de fato, então a gente não tem aquela definição da terra. É uma água muito vaporosa, é uma água muito diluída, né? Muito dissoluta. Então realmente fica difícil ter uma mente muito clara, muito objetiva. Obviamente essas mesmas características, analisadas de um jeito positivo, a gente consegue ver o quê? Que peixes é super criativo, que peixes tem uma capacidade empática absurda, porque ele se modela a tudo e a todos. Então existe aí, né, os polos dessas energias. Mas, oposto a isso, nós temos Virgem, que é muito pragmático, que é muito objetivo nas suas decisões e escolhas. Então, gosta de catalogar, gosta de definir, gosta de segregar, né? Vai cortando, colocando em caixinhas, organizando, e possui essa visão muito mais separatista, né? Diferente de peixes, né? Que não tem barreiras, é tudo uma coisa só. Caiu no oceano, é água, é oceano também. Não tem uma divisão, uma barreira, até aqui é uma coisa, até aqui é outra. Não existe com peixes. O que falta em Virgem? Às vezes um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de deixar fluir. E peixes aprende a ter um pouco mais de objetividade, um pouco mais de discernimento das coisas, pés fincados no chão, para justamente conseguir ter essa ancoragem e viver essa encarnação, essa experiência terrena que é fundamental. Então é necessário complementar, né? São opostos nesse sentido da roda zodiacal, cada um está num extremo, entretanto são paradoxos que podem ser conciliados quando eles estão ali no caminho do meio. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha ficado um pouquinho mais claro para a cabeça de vocês aí. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou sobre esse vídeo. Tem novas sugestões de conteúdo? Pode mandar aqui embaixo também. Eu já tenho alguns planos de novos vídeos que eu tenho certeza que vocês vão adorar, considerando todos esses conteúdos que eu criei até o momento de base astrológica. Eu vou sintetizar eles e vou começar a falar sobre o raio-x dos signos, que vai ser uma leitura muito profunda de cada signo, e logo em seguida já vou começar a falar sobre a Lua nos signos, que é um assunto que vocês têm bastante interesse. Pelo menos é o que eu me informei aqui pelos comentários e mensagens que vocês me enviam. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, comente também, como eu disse. Se inscreva no canal, por favor, ativando as notificações para que vocês recebam novos conteúdos quando eu postar. Grande parte das pessoas que assistem os meus vídeos são pessoas novas, que nunca passaram por aqui. E realmente quem me segue muitas vezes não recebe esses conteúdos. Então se você realmente gosta dos meus vídeos, considere ativar todas as notificações. Então é isso, até a próxima. Tchau!